Bíblia diz aqui, ó, em Malaquias 4:6, e fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, o que precisa acontecer nos nossos dias é exatamente essa palavra. Uma volta. Nós vivemos um tempo, como disse Paulo, aqui em 2 Timóteo 3, eu vou ler do 1 ao 5, mas entenda isto, que nos últimos dias surgirão momentos perigosos, de grande estresse e problemas. É o que nós vivemos. Um tempo onde as pessoas estão muito estressadas, se envolvendo com problemas. Um tempo de grande estresse e problemas. Interessante que conforme eu vou lendo, você pensa, bom, o senhor está falando do mundo. Não. Bom, o Paulo estava falando da condição do mundo. Não. É impressionante porque não. Você vai lendo e você, à medida que você lê tanta coisa ruim, que você pensa assim, não, isso é coisa do mundo. Não, porque o mundo já é assim. O assustador não é o mundo viver assim. O assustador é o povo de Deus começar a viver assim. Então ele diz, mas entenda isso, falando para Timóteo, que nos últimos dias surgirão momentos perigosos, de grande estresse e problemas, dias árduos, que são difíceis de suportar. Pois as pessoas serão amantes de si mesmas, narcisistas, autofocalizadas, amantes do dinheiro, impelidas pela cobiça, arrogantes, insultadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos e imorais. Você pensa, não, isso é o mundo? Não. Desprovidos de afeição humana natural, calejados e desumanos, irreconciliáveis, fofoqueiros maliciosos, destituídos de autocontrole, intemperantes, sem temperança, sem equilíbrio, sem maturidade, imorais, brutais, inimigos do bem, traidores, imprudentes, vaidosos, amantes do prazer sexual, em vez de amantes de Deus, mantendo uma forma de piedade exterior. Essa piedade é alguém que está envolvido com a religião, com as coisas da fé, tem cara de crente. Embora eles tenham negado o seu poder por sua conduta. Como é que nega o poder de Deus? Por sua conduta anula a reivindicação de fé. A conduta anula tudo. A pessoa está reivindicando uma fé, ela diz, eu tenho essa fé, eu sou de Deus. Mas a conduta dela anula completamente tudo. Evite essas pessoas e fique longe delas. É isso que você tem que fazer. Nós vivemos esse tempo. Esse tempo onde, como eu disse ainda quem estava aqui ontem na reunião, de gente ficar incomodada de uma pregação que ensina a obedecer, a honrar
pai e mãe. Quando que a gente imaginaria que alguém se levantaria contra uma mensagem como essa? Ah, você não sabe como foi o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo outro. Quando nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas estão tão desequilibradas, e você sabe que quem é que está te atacando? Não é mundano, é crente. Crente, cristão. Cristão é um pequeno Cristo. É alguém que imita Cristo, que anda nas pisadas de Cristo. Mas cadê esse cristianismo? Onde está? E a pessoa se revolta, porque você está dizendo para ela, você precisa honrar teu pai e tua mãe. A pessoa começa a espernear. Você está errada. Não, eu não estou errada. E o mais, que as pessoas não entendem, elas estão tão cegas. Imagina se eu fosse o problema dela, eu não teria problema. Eu não sou inimiga dela. Ela não é minha inimiga. Ainda que ela queira ser, não importa. Imagina se a palavra é da Cleo. Eu estou falando, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. É a palavra da Cleo, de uma humana. Ela não tem problema nenhum em não cumprir. Ela pode ignorar. Mas ela não tem que se preocupar comigo, porque eu não sou problema dela. Ou qualquer outro que a ensine. O problema dela é muito mais profundo. É que ela está rebatendo o próprio Deus. Então ela tem um problema. Porque ela quer colocar um adendo na palavra e justificar o que ela passou. Mas a palavra de Deus não, você vai procurar, você não vai encontrar esse adendo. Você não vai encontrar uma forma de poder fazer uma concessão. Não, no seu caso, Deus vai fazer uma concessão. Então, às vezes eu vejo as pessoas, elas esperneiam ao ouvirem algo que as confronta, como se o problema da vida delas fosse um ser humano. O problema da minha vida e da sua vida não é nenhum ser humano. O problema da nossa vida é um mundo espiritual, tanto que Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades. Então nós temos o nosso inimigo é o diabo. E como é que eu vou contra a palavra de Deus? Se eu digo eu não concordo, não é que não concorda comigo. Você pode não concordar comigo e daí, grande coisa, não vai mudar nada na minha vida. Muda na vida da pessoa. Porque ela acha que ela está discordando de um ser humano, mas ela está discordando de Deus. Porque é a palavra de Deus para ela. E quem endureceu contra Deus e teve paz? E é por isso que esse mundo está uma bagunça, porque esse mundo endurece contra Deus e não quer Deus. E é por isso que a vida de muitos cristãos está uma bagunça, porque tem endurecido contra Deus. E aí não tem vitória. São tantos e tantos cristãos. E a maioria não tem andado em vitória. A maioria está fora do plano de Deus, do propósito, do caminho do seu destino. A maioria não anda em vitória. E não anda em vitória porque está vivendo igualzinho o mundo. Está pegando tudo. Estão estressados, vivendo a mesma vida estressada, ansiosa, desequilibrada, oscilante.
descontrolada, volúvel. Ora pende para cá, ora pende para lá, ora pende para lá. Outro dia um jovem mandou uma mensagem e disse que está com 19 anos, é a primeira vez que os pais levaram ele para a igreja. Ele tinha 6 anos de idade e ele disse que ele chegou um momento da vida dele que ele já não acreditava mais em nada, porque desde a primeira vez que eles foram para a igreja até o tempo em que ele ainda dependia e ia com os pais, não sei se até os 16 anos, coisa assim, os pais agiam da mesma maneira, saíam brigando, voltavam brigando. E aí, uma história se repetindo, porque na vida dos avós também era assim. Então você vê que sai uma geração, entra outra geração, todos agindo da mesma maneira. Ao invés de nós imitarmos a Cristo, estamos imitando nossos pais. E quando você recebe Jesus como seu Salvador, a Bíblia deixa claro que o seu Pai agora é o Pai eterno, o Pai celestial. É com Ele que você tem que ficar agora. Agora nós temos os nossos pais humanos, mas agora o nosso Pai, o nosso exemplo de Pai, a quem vamos nos agarrar, é o nosso Pai eterno. Tanto que a Bíblia fala, Pai eterno, Emanuel. Príncipe da paz, Pai eterno. Ele é o nosso Pai eterno. Nossos pais podem ter falhado conosco, o Pai eterno não falha nunca. E nós precisamos definitivamente vencer, romper essa barreira emocional através da fé, porque o justo viverá da fé, não por sentimentos. E é por isso que está uma bagunça, sai uma geração, entra outra geração mais bagunçada ainda. Nós vivemos um tempo de uma geração sem limites, sem hierarquia, sem controle, dispersa. Tudo é ter, parecer. O que eu vou comprar de novo, o que eu vou fazer. E pessoas cada vez, elas vivem pelo estômago, como disse Paulo, e elas estão dando cada vez mais aquilo que elas desejam e satisfazendo mais e mais vontades e desejos, estão mais frustradas, mais decadentes, mais estressadas. Nunca, você pode fazer uma pesquisa, em toda a história, houve um tempo em que as pessoas estivessem tão doentes emocionalmente. As pessoas estão doentes emocionalmente, as pessoas estão ansiosas, estressadas, oprimidas, desequilibradas. Nunca em toda a história as pessoas foram tão infiéis e desleais como nós vivemos nesse tempo. Um tempo de gente infiel, de gente desleal. E vem uma outra geração mais infiel ainda e mais desleal ainda. Gente que não é comprometida. Pessoas, nós vivemos o tempo em que as pessoas estão cada vez mais sensíveis, dodóis, se vitimizando. Sabe, cada um militando uma causa perdida, porque são tudo causas perdidas, estúpidas. Essas causas que esse povo fica militando aí fora. Cada um levanta uma causa e abraça uma ideologia sem nem saber o que isso significa, apenas querem fazer parte de um grupo. São manipuladas. E se nós não vigiarmos, são os nossos filhos que estão sendo manipulados, levados, se transformando em massa de manobra de gente inescrupulosa, porque não foram alicerçados dentro de casa. E aí, como não tem pais fortes, convictos, quando eles encontram alguém que tem alguma aparente convicção na vida,
uma aparente força na vida, eles se apoiam nesse tipo de gente. Gente que tem o poder de levá-las para o pior lugar do mundo. E quanto mais você vai se aprofundando nisso e vai vendo, quanta coisa bagunçada, desordenada. É como está esse mundo. Mas eu tenho que parar de repetir histórias. E como é que eu vou parar de repetir histórias se eu não tomar uma decisão? Eu preciso tomar uma decisão. Cada crente tem que tomar uma decisão. Como eu sempre falo, fazer uma risca no chão e dizer: basta, diabo. Você atuou na vida dos meus antepassados, na vida dos meus pais, avós, mas a minha vida, na vida dos meus filhos, você não vai atuar não. E nós precisamos nos levantar com uma força e não contar que as coisas vão dar certo do nada. Nós precisamos clamar, porque a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Eu tenho que clamar. Eu tenho que buscar. Tanto que Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Isso é ser ativo, nós precisamos ser ativos. Nós não podemos ser pessoas passivas, omissas, preguiçosas, acomodadas, que está vendo o diabo destruir com lar. E estamos seguindo a vida dentro de uma mentalidade mundana, uma influência mundana. Porque senão é isso aqui que vai acontecer. Entenda isto, que nos últimos dias surgirão momentos perigosos. Nós vivemos um tempo perigoso. De grande, não é pequeno não, grande estresse e problemas. E muitos crentes têm vivido assim, estressados, problemáticos, ansiosos, vazios, igualzinho os mundanos. Insatisfeitos, é uma insatisfação, são volúveis, e hoje acordam de um jeito, daqui a pouco já estão do outro, não tem nada pior. Você quer destruir com um lar, você quer destruir com a cabeça de uma criança, seja uma pessoa instável. Um pai ou uma mãe instável. Uma criança não pode ter saúde emocional tendo alguém instável, desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada, instável. Sabe o que você vai fazer? É o que o mundo está aí vivendo. Daqui a pouco, essa criancinha que está sendo criada para uma pessoa oprimida, talvez até um crente endemoniado, desequilibrado, cresce e começa a ter as mesmas atitudes. Porque você foi modelada por alguém. E agora você está modelando um outro alguém. Ou seja, lá vem mais uma geração mais louca ainda, mais doida ainda. E onde nós vamos parar? Nisso que você está vendo aí fora. Coisas inacreditáveis. Dias árduos que serão difíceis de suportar. Pois as pessoas serão o quê? Amantes de si mesmas, narcisistas, autofocalizadas. Quer dizer, o foco do amor são elas. Tudo tem que girar em torno delas. E é por isso que elas estão tão infelizes. Por que os nossos jovens estão tão infelizes e por qualquer coisa se suicidam? Exatamente, porque eles são ensinados, modelados por pessoas egoístas, e eles se tornam tão egoístas quanto até pior.
E não existe nada para deixar uma pessoa mais infeliz do que o egoísmo. Toda pessoa egoísta, tudo tem que girar em torno dela, é eu, o que me fizeram, o que não fizeram, me trataram bem, não me trataram bem, eu. São as pessoas mais infelizes. Ela não entende que ela tem que tirar o olhar dela para ela poder ser feliz. Para de olhar para você e você vai ser feliz. Olha só para Cristo, por isso que a Bíblia diz, olhe para o alto, olhe para as coisas que são de cima. Porque enquanto você olhar para você, fica olhando para você, olhando para você, olhando para você, mais decadente você vai ficar. Mais infeliz, mais vazio, mais para baixo. Porque a gente precisa ter um propósito na vida e ensinar isso para os filhos. Como é que os filhos vão ver? Não adianta você chegar para um filho e dizer para ele, tenha propósito. Ele precisa ver que você tem senso de propósito. Que você vive com propósito. Que você faz as coisas com propósito. Ele precisa ver isso na sua vida. Isso eu estou falando de filho, mas meu querido, essa palavra serve para todo mundo, porque você está aí vivendo. E as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão te rodeando, elas precisam encontrar em você a presença, a imagem de Cristo. E nós aprendemos ontem que quanto mais, se você vive, tem duas maneiras de você conhecer a Cristo, a natural e a espiritual, a revelada. E a transformação só vem por revelação. Transformação é através de revelação. Você não vai ter transformação na vida se a palavra não for revelada. Você precisa entender, ser moldado pela palavra. Amantes do dinheiro, impelidas pela cobiça. O que o Judas fez? Tinha um problema crônico, repetitivo. Ficou mais de 3 anos do lado do Senhor, aprendendo, vendo, sendo ensinado, assim, da forma mais excelente. Para quê? Para continuar roubando, para continuar sendo um mentiroso, um hipócrita. Ele nunca mudou. Será que nós vamos viver com o mesmo espírito do Judas? Que está do lado do melhor mestre, a melhor oportunidade, a melhor porta do mundo se abriu para mim, eu vou ser a mesma pessoa? Mentirosa? Uma farsa? Um engano? Ele mentiu? Mentiu para tudo. Tudo era uma grande farsa. Então, amantes do dinheiro, arrogantes, insultadores, desobedientes aos pais. Aqui, ó, arrogantes, insultadores. Você vê que nós vivemos um tempo de gente que vive para insultar. Galho seco, que não tem vitória na vida. Vive atrás de emitir opinião. Que opinião? Ele nem sabe do assunto. Muitos nem sabem do que estão falando. Mas são insultadores. Desobedientes aos pais. Nunca vivemos um tempo tão terrível em relação a relacionamento de pais e filhos. Porque os pais fracos nunca se colocaram, muitos, como autoridade. E toda criança precisa ser ensinada sobre hierarquia, ela precisa aprender sobre hierarquia, ela precisa entender sobre autoridade. Porque nós precisamos respeitar a autoridade e limite. Para nós sermos pessoas vitoriosas na vida. Senão nós vamos passar a nossa vida nos rebelando contra tudo. E vamos viver uma vida miserável. Achando que nós podemos tudo. Nós não podemos. Nós podemos tudo em Jesus Cristo. Mas você não pode ensinar um filho. Você pode fazer o que você quiser. Você vai acabar com a vida dele.
acabar, destruir com a vida dele. Desobedientes aos pais, ingratos. Eu tenho lido, eu acho que eles nem não colocaram lá, mas não tem problema. Eu abro aqui e você repete comigo mais uma vez. Provérbios 17, 13. Fala comigo. Quem retribui o bem com o mal? Fala jamais. De novo, jamais. Mais uma vez, jamais deixará de ter mal no seu lar. Quantas pessoas que receberam o bem, a Bíblia diz assim, paga o mal com o bem. Porque você vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. Vai ter tanta unção, fogo. Sua vida vai ser glória. Ou vai, como vai? Quanto mais você quer mudar radicalmente a sua vida, você quer uma bênção extraordinária na sua vida, vai lá e paga o mal com o bem. Meu pai, se tem um negócio... por que você é tão recompensado? Porque é difícil. E não é todo mundo que está disposto a fazer. Mas nós vivemos um tempo de gente ingrata. Ele recebe o bem e ele vai lá e paga com o mal. Só que o que acontece? O mal jamais vai sair da casa dele. Jamais, quando fala jamais, jamais, o mal vai estar lá. Porque ele recebeu o bem, ele não podia ter retribuído com o mal. E tem muita gente que faz isso. Às vezes, queridos, a gente que lida com muitas pessoas, a gente vê uma pessoa assim, primeiro, muitos não são sinceros com a gente, oculta o que está vivendo, a verdade. E às vezes você olha de fora, aquela dificuldade, aquela vida, sabe, aquelas mazelas todas. E você, oh meu Deus, por que o Senhor deu? Oh meu Deus, não sei o quê. Mas a minha experiência com pessoas, eu posso dizer uma coisa para você, Deus é um Deus justo. E muitas vezes, tem coisas que estão ali, o mal está ali instalado. Porque aquela pessoa... É o que está escrito, é essa pessoa aqui, ó. Ela tenta vender uma imagem, ela é isso, ela é aquilo, mas no oculto não é nada disso. Ela tem aparência, externamente é igual aos religiosos, que Jesus chamou de sepulcro caiado, raça de víboras. O Senhor disse para eles, olha, por fora vocês são exemplos de santidade, mas aí dentro vocês estão podres, vocês estão cheirando mal. É tudo uma grande farsa. Tão ingratos. Ingratidão é uma forma de injustiça. Gratidão é uma forma de justiça. Profanos e imorais. Desprovidos de afeição humana natural. O ser humano está tratando o ser humano como coisa. Calejados e desumanos, irreconciliáveis, fofoqueiros maliciosos, Jesus Cristo. Destituídos de autocontrole, intemperantes, imorais, brutais, inimigos do bem, traidores, imprudentes, vaidosos, amantes do prazer sexual, em vez de amantes de Deus. Mantendo uma forma de piedade, uma cara de crente, de santo, exterior, a sua religião, embora eles tenham negado o seu poder. Por quê? Por que nega? Por sua conduta anula sua reivindicação de fé. Evite essas pessoas e fique longe delas. O que eu li aqui? Destituídos de autocontrole, intemperantes. É um descontrole. Descontrole no trânsito, descontrole em casa, descontrole com as pessoas, descontrole. Você vê gente que chega na igreja descontrolada. Gente que é grosseira, do estacionamento da entrada. Gente descontrolada. Descontrolada. Pais que vêm para o culto, se um obreiro falar para ele, olha...
o senhor não quer deixar seu bebê? Porque a pessoa é tão egoísta que se dane o entorno. A criança é purinha, não tem nada de errado com ela, mas que se dane o entorno. Que a criança está jogando brinquedo, batendo isso, batendo aquilo, chorando, e estou atrapalhando o outro. Não tem empatia zero. Que se dane. Vai ser do meu jeito. E se você fala, não é incomum a pessoa levantar e dizer, eu vou embora. Quem perdeu? Ela perdeu. Não é a igreja que perde. Não é Deus que perde. É ela que perde. É a vida dela. Você acha que com uma atitude dessa ela vai ter vitória na vida? E olha o que ela está ensinando já para essa criaturinha pequenininha. Olha o espírito que ela está passando de rebelião, de arrogância. Cadê a humildade? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Um arrogante nunca vai ter vitória. E se eu ensino meus filhos a serem arrogantes, eles vão ser pessoas travadas na vida, perdidas. A Bíblia nos ensina em Romanos 12, 1-2, portanto, eu lhes peço, irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, que apresentem seus corpos, dedicando-se a todos, separados, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu ato de adoração racional, lógico, inteligente. Paulo estava apelando pelas misericórdias de Deus. Se apresentem de forma separada, como sacrifício vivo. Mas sacrifício não é palavra popular. Você vai falar de sacrifício nesse mundo, onde tudo pode, não deve botar limite em nada, não bota limite em filho, não bota limite em si mesmo, não tem limite, outro não tem limite, vou viver a minha vida do jeito que eu quero. E ainda vou ter vitória, vou para o céu. Não vai. Não é assim. Eu tenho que me oferecer em sacrifício vivo. Não posso fazer concessões, não posso fazer tudo o que eu quero, não. Muito pelo contrário. E esse é o exemplo que eu tenho que passar na minha casa. Não é assim, você não pode fazer tudo o que você quer. Não pode ser assim. Santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Agradável a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé, que é o seu ato de adoração racional. Você acha que Deus está preocupado com caras e bocas e ladainha? Tem gente que ele pula, que ele dança, aquela coisa. Eu não estou dizendo que ele não possa, mas eu estou dizendo que Deus espera muito mais uma prática de obediência, de temor, de renúncia, do que tantos movimentos e movimentos. Como quantas pessoas já me disseram, olha bispo, eu ia para a igreja, esse jovem mesmo, meus pais iam, minha mãe lá chorava, falava em línguas, quando estava saindo da igreja já estava brigando com meu pai. Eu cheguei a um ponto de nem acreditar em Deus. Porque eu estava desde a minha infância sendo levado e eu não vi mudança nos meus pais. Eu não tenho visto mudança nos meus pais. Então você pode morrer de orar, se você não tomar uma decisão de ser diferente. De agora ser modelado por Deus e não permanecer com a cabeça de antes. Você pode morrer de orar. Se você não for um exemplo, sua vizinhança não vai te respeitar, não vai parar para te ouvir, você não vai ser relevante na sua casa, não vai ser relevante no trabalho, não vai ser relevante em lugar nenhum. Você quer ser relevante? Você precisa ter credibilidade.
E credibilidade a gente adquire através de um comportamento sério diante de Deus. A partir do momento que eu me proponho a fazer algo, a primeira coisa que tem que acontecer é eu entrar dentro do sistema que aquilo exige. Você vai trabalhar numa empresa, vai ter o regulamento interno. Cada país tem suas leis. Se você quiser ficar naquela empresa, você vai ter que se submeter àquele regulamento interno, senão rua. Cada país tem suas leis. Eu gosto de dizer que o garotão que sai da Holanda e decide ir para um país onde as leis são severas, por exemplo, Singapura, que se ele entrar, ele saiu da Holanda com o seu baseado, se ele for tentar e for encontrado um baseado, ele é condenado à morte. Ah, mas lá no meu país, eu posso fumar baseado à vontade, maconha à vontade, meu amigo. Mas lá tem uma lei, aqui tem outra. Aqui é pena de morte para você. O que eu quero dizer com isso é que no reino de Deus as leis são diferentes. E não adianta eu querer ser um crente ao meu modo e tratar o reino de Deus como uma democracia, porque o reino de Deus não é democracia. Que eu faço o que eu quero, eu tenho minha opinião, eu posso expressar minha opinião e fazer o que eu quiser. Bom, na verdade você até pode, mas à margem de Deus. Porque todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Isso significa que você vai fazer para sua própria condenação, destruição e sofrimento. Sua vida não vai a lugar nenhum. A lugar nenhum, simplesmente não vai. Ah, porque eu acho, desde quando que o reino de Deus é baseado em achismos? Você acha que ser um achólogo vai atrair alguma coisa para a sua vida? É bonito. Não, eu acho, porque eu penso. Você pode achar. Por que eu sou uma pessoa que eu jamais vou discutir Bíblia? Porque eu digo para uma pessoa, essa é a sua fé, fique com ela. Essa é a minha fé, não se meta na minha fé. Se você crê assim, fique com ela. Eu creio assim. Não altera para mim o que você pensa. Se o que eu penso não altera nada, não muda nada na sua vida, o que você pensa também não vai alterar na minha. Se o que eu estou ensinando, que é a palavra de Deus, não está afetando, não está alterando nada a vida da pessoa, é escolha dela. Judas não foi alterado, tinha um comportamento crônico e repetitivo, até chegar o nível de vender o Senhor por 30 moedas, jogou aquele dinheiro, maldito. Se suicidou. Jogou toda a sua vida fora. Olha aí o exemplo de alguém que teve todas as oportunidades e jogou todas elas fora. E tem um monte de gente fazendo isso. Jogando a oportunidade de ser um bom exemplo. Jogando a oportunidade de plantar uma boa semente, de impactar pessoas. Jogando a oportunidade da vida fora. Jogando fora. Simplesmente. Perdendo tempo. Porque ele ouve todo dia, mas ele é o mesmo, a cabeça é a mesma, o comportamento é o mesmo. Se ele tiver que mentir, ele mente, se ele tiver que enganar, ele engana, se ele tiver que trair, ele trai, se ele tiver que ser desleal, ele vai ser. Se ele tiver que ser ingrato, ele vai ser. É isso. E aí o que nós estamos ensinando dentro da nossa casa para os nossos filhos? Eles serem assim. Você pode agir assim, está tudo bem. Você acha que um filho, eu já vi gente... Queridos, eu vejo até isso, infelizmente, quantas vezes eu vi isso na parte interna e a gente tem que corrigir duramente. O pai vem para a parte interna e começa a criar seu filho de forma irregular, de forma imatura, bagunçada.
Mas eu tenho avisado, inclusive. Se cada pai, se cada mãe não orientar direito os seus filhos, só se eu não souber, eu não vou admitir. Então você vai seguir o seu rumo, porque você não vai ficar aqui dentro, para daqui a pouco essa criança crescer e odiar a Deus. Porque pior do que ele vir para a igreja, ele morou dentro de uma igreja. Ele foi criado, ele correu pelos corredores de uma igreja. Mas sim o que dentro de casa? Pais irresponsáveis, sem temor. Sem temor nenhum. Pais descontrolados, indisciplinados, que estiveram dentro da igreja, tendo oportunidade, mas a mente continuou sendo a mesma. Do jeitinho que ele foi criado, ele está criando. Daqui a pouco vem essa outra geração bagunçada para criar mais outra bagunçada. Porque ninguém fez uma risca no chão e disse, basta! Eu agora serei modelado por Deus, vou pensar como Deus. Portanto, eu lhes peço, irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, que apresentem seus corpos, dedicando-se a todos separados, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu ato de adoração. Isso é que é ato de adoração, obedecer a Deus. Sacrificar no que for necessário. Hoje em dia outro dia, alguém disse para uma outra pessoa, quando a pessoa quis se posicionar de forma firme em relação à palavra, o outro que já está aí caducando dentro da igreja olhou para ele e disse, você é um religioso. Isso porque a pessoa disse, olha, isso não é certo diante de Deus. Você é um religioso. Ô seu religioso, todo mundo faz. É normal. Todo mundo. Quantos jovens que caminham com essa cabeça? Todo mundo faz. Mas tem até gente dentro da igreja que fez. Você acha que o fulano tal teve um namoro santo, que não sei quem fez santo? Tá bom, então o fulano tal pisou na bola, fez bobagem, e eu vou nessa onda. E vou me apoiar nisso. E quem falar de santidade para mim é religioso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas isso são os próprios pais que fizeram tantas concessões, que talvez muitas vezes lá dentro da igreja vamos nos vestir e nos colocar como uma família perfeita e o Senhor em santidade. Quando chega em casa, vamos falar dos outros, vamos assistir qualquer porcaria, vamos viver pelo estômago, comer, beber, e entretenimento, é só lazer, não tem culto doméstico, não tem leitura da palavra, não tem bons exemplos. Vê o próprio pai ou a mãe que estava lá agora mesmo ensinando algo, ou estava lá fazendo caras e bocas na igreja, mas agora já sai dentro do carro falando mal, fofocando, como está aqui, fofoqueiros, maliciosos. Nós não vamos a lugar nenhum. É tudo uma grande perda de tempo. Nós podemos morrer de orar, comer o joelho, o nariz e a testa, de tanto botar a boca no pó. Olhar e vigiar e orar. Nós precisamos de um comportamento verdadeiro, sincero, íntegro, honesto. Nós precisamos viver uma vida irrepreensível. Nossos filhos precisam de limite. Eles não podem fazer o que eles querem fazer e falar o que eles querem falar do jeito que eles quiserem, da maneira que quiser. Não, deixa, eu gosto disso. São irreverentes, sem hierarquia, sem respeito à autoridade.
indisciplinados, bagunçados. E deixa. Não vamos botar ordem na casa, não. O ato de adoração racional, lógico, inteligente, é quando eu coloco em prática o que eu estou aprendendo. Tanto que a Bíblia diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E não se conforme com esse mundo. Oh, meus queridos, por favor, preste muita atenção nessa parte. Não se conforme com este mundo, com seus valores e costumes, hábitos superficiais. Nosso padrão não é o mundo. Nosso padrão de criação, nosso padrão de educação, nosso padrão de vida, nosso estilo de vida não pode ter nada a ver com esse mundo. Vamos resgatar os valores de Deus, cumprir com os princípios. Vamos ser pequenos cristos, modelados por Ele. Quanto mais revelação, mais transformação e mais nos parecemos com o Senhor. Nós precisamos nos parecer com Ele, em tudo. Na elegância, na gentileza, na gratidão, no equilíbrio, nas escolhas. Sabe, parecer com que, como Jesus dirigiria nesse trânsito caótico? Como ele entraria num lugar onde só tem pessoas mal educadas? Porque ele entrou, como é que ele reagia? Nós não podemos mais ser controlados por fatores externos, mas pelo Espírito Santo. E agir e reagir em conformidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Você não pode ceder para todas as influências e costumes e hábitos que vêm de fora. Nós precisamos viver como pessoas separadas, está aqui. E não se conforme com este mundo. Esse mundo não é exemplo para nós, não é padrão para nós. O padrão mental é o do Senhor, com seus valores e costumes superficiais, mas sejam transformados e progressivamente mudados à medida que amadurecem espiritualmente. Quanto mais você amadurece, mais você cresce. O grande sinal de amadurecimento é a sua evolução diária. É você ser uma outra pessoa, dia após dia. Não pensa da mesma maneira, não age da mesma forma, não tem o mesmo comportamento. Seu pai e sua mãe agiu de um jeito, mas você age ao modo do seu Pai eterno. E está criando a sua família ao modo do Pai eterno. Mas sejam transformados progressivamente, mudados à medida que amadurecem espiritualmente, pela renovação de sua mente, focalizando valores piedosos e atitudes éticas. E eu preciso renovar minha mente, e o meu foco tem que ser em valores piedosos. Esse piedoso que a Bíblia fala é tudo relacionado à fé. Ou seja, meus valores são tirados da palavra de Deus. E atitudes éticas, nós precisamos ser pessoas éticas, comprometidas com o que nós estamos aprendendo. Para que possais provar qual é a vontade de Deus. O que é bom, aceitável e perfeito em seu plano e propósito para você. Porque Deus tem um plano e um propósito para a minha vida, para a sua vida. Mas está muito claro aqui que Ele não vai poder, você não vai provar, eu não vou provar. Se eu continuar com a mesma cabeça, eu não posso mais ter a cabeça que eu tinha antes de Cristo. Eu não posso ter a cabeça desse mundo, eu não posso pensar como eu pensava antes e pensar como o mundo pensa. Eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu recebi a mente de Cristo, eu preciso pensar como Cristo, eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso tomar decisões semelhantes, iguais às de Cristo. Eu preciso aprender com Cristo. Agora o meu foco não é aprender com esse mundo não tem nada a ensinar.
Nossos pais já nos ensinaram o que tinham que ensinar. E alguns não ensinaram bem coisa nenhuma. Mas agora nós temos o nosso Pai eterno para nos ensinar. E a gente aprende com Deus e ensina os nossos filhos, os nossos netos, a próxima geração que está vindo. E marca o chão e diz: basta, eu não vou mais repetir história. Eu não vou deixar mais esse mal ter poder na minha casa. Eu não aceito essa destruição. Aconteceu lá, mas na minha família não vai acontecer. Esse mal tem tido poder aí para trás, mas não vai ter poder na minha casa. Deus tem um propósito para mim e para você. Mas para a gente provar, experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos focalizar valores piedosos e atitudes éticas para que possais provar qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Muitos cristãos, muitos obreiros e lamentavelmente, posso dizer que até pastores, não têm a mente renovada até o dia de hoje. É por isso que não tem resultado e não tem avanço na vida. Pensam da mesma maneira, têm a mesma cabeça. 1 milhão de anos dentro da igreja, é a mesma cabeça. A mesma mentalidadezinha superficial, rasa, pequenininha. O mesmo comportamento. Nunca pararam para renovar a mente. Renovação de mente. Jesus, eu não posso mais pensar assim. Meu Deus, eu não posso mais ter essa cabeça. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Você tem que parar de pensar desse jeito. Você não pode mais pensar como sua mãe, como seu pai. Você não pode pensar como o mundo. Você tem que pensar como Cristo. E passar isso para a sua família. As nossas decisões precisam ser decisões bíblicas. Como é que eu vou resolver a minha vida? Como que a palavra diz que eu devo resolver esse problema? Ah, sim, então é assim que eu vou resolver. Como é que a palavra de Deus diz que eu devo criar meus filhos? Então é assim que eu vou criar. Não é o que o governo diz que eu devo fazer, ou o que o mundo diz que eu devo fazer, ou o que o especialista tal diz que eu devo fazer, é o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos decidir de que lado vamos estar, onde nós vamos estar nesse tempo caótico em que nós vivemos. Porque cada dia que passa, você vê o que é certo sendo transformado em errado. E de que lado você vai estar, no que você vai acreditar, com o que você vai ficar. Nós precisamos decidir. Tem muita gente em cima do muro, vivendo como morno. O morno é o que se engana, é aquele que dá indigestão em Deus. E por isso que tem lares bagunçados. Você se surpreenderia com a quantidade de crianças com menos de 10 anos já viciadas em pornografia. Crianças com menos de 10 anos que já ficaram na escola com meninos, meninas e já experimentaram menino com menina, menina com menina. Menino com menino, menina com menina. Eu estou falando antes dos 10 anos. Não parece real, mas é o mundo que nós vivemos. E se você não começar como pai, como mãe, como avó, a se posicionar, ou eu não tenho filhos, como professor da escolinha, como tio de alguém, como vizinho de alguém, a se posicionar como uma autoridade. Mas ninguém vai te ouvir se você não for relevante. E para ser relevante tem que ter credibilidade, tem que viver. Nós não podemos ter a mesma mentalidade. Tem coisa que não é para crente. Tem lugar que não é para crente, tem amizades que não é para crente, tem roupa que não é para crente.
tem linguagem que não é para crente, tem tipos de lazer que não é para crente, tem assuntos que não são saudáveis para a vida do crente. O crente tem que ser pontual, verdadeiro, uma pessoa só, de uma palavra só, falou, cumpriu. Íntegro, honesto, não pode ter mentira. Tem gente que é viciada na mentira. A coisa mais fácil que tem é ser mentiroso, é mentir. Se acostumou a mentir, se acostumou a ser hipócrita, a ser falso. E nós estamos criando nossas crianças dentro desse ambiente, onde nos preocupamos com tudo. O tênis, o celular, o iPad, os brinquedos eletrônicos assim, alta tecnologia. Nós nos preocupamos, eu vejo gente preocupada com tudo. A escola bilíngue, a escola não sei o quê, o esporte tal. Não tem um culto doméstico, um culto em ação de graças, uma leitura da palavra de Deus. A criança passa o dia inteiro fazendo 1000 coisas, não ora, não busca, não tem noção de Deus, não está sendo ensinada a ter um entendimento sobre as coisas de Deus. E nós estamos esperando que a próxima geração vai ser linda, vai ser perfeita. Não, não vai. Não vai. Não vai. Os pais estão preocupados com tudo. A decoração do quarto, o não sei mais o que. Ai, meu filho daqui a pouco faz não sei o que, faz 15 anos, a festa de 15 anos. Ai, vai fazer 18, vai tirar carta, eu já tenho, vou dar o carro, eu vou fazer isso e aquilo. Estamos preocupados com tudo. Em dar aquilo que é perecível, que é lixo, que vai virar lixo, que vai estar um dia num ferro velho ou num lixão de algum lugar, e os valores que ninguém vai poder tirar, estão sendo deixados de lado. A fé, queridos, eu não recebi herança, eu não recebi um tostão, nada. E como é que eu estou aqui? Saudável, feliz, ajudando pessoas, com a vida cuidada, abençoada, porque foi me dado uma fé. E foi por conta dessa fé que eu consegui vencer todas as doenças do Murilo, consegui a restauração desse braço que foi arrancado, consegui sair da miséria, sair de uma ignorância sem medida. Foi a fé, não foi herança, não foi ajuda, não foi nada, nada, nem um tostão. Não foi porque eu fiz uma faculdade, não foi porque eu recebi uma herança, porque eu não recebi nem a herança, nem fiz a faculdade. Não tive ninguém por trás, uma grande força, uma grande influência, um grande apoio, não! Foi me passado a fé em Jesus Cristo. Eu criei em Jesus Cristo, e por ter crido em Jesus Cristo, eu consegui arrumar os dentes que faltavam muitos na boca. Eu consegui vencer as doenças, vencer a miséria, vencer a vergonha, vencer a burrice, enfrentar o mundo, enfrentar os desafios da vida. Foi a fé em Jesus Cristo, porque você pode deixar herança, e heranças, porque eu venho de uma família de gente abastada. E o que é que sobrou para mim? Nada. Nada. Eu tive um avô muito rico. Eu tive um pai que teve recebeu uma herança para estruturar. E o que é que sobrou pro neto? Nada.
Nada, sobrou nada. Nem uma cabecinha de gado, nem uma vaquinha. Nada. Então hoje você está muito preocupado. Quero ouvir quem está aí à distância, das igrejas, gente que está ouvindo nesse momento, que só está preocupado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Paulo disse que quem não trabalha, que não come. Mas cuida da sua família. Primeiro a sua vida espiritual e depois a sua família. Cuida da sua família. Então ganhe menos dinheiro, mas vai cuidar da sua família. Não terceirize para escola, nem para babá, nem para parente. Não terceirize a criação. Crie seus filhos no temor do Senhor, porque você pode dar tudo para eles. E você não é eterno. E amanhã eles crescerem e serem idiotas, um bando de imbecis, levados para lá e para cá, que não sabe fazer nada, não sabe enfrentar a vida, não sabe nada. Porque o principal, a fé e valores cristãos, valores, ética, moral, não foram passados. Nós podemos vender a ideia para os nossos filhos, netinhos, que a vida aí fora é linda, é perfeita. Que todo mundo vai baixar a cabeça para eles, que eles não vão ter desafio nenhum, que vai ser lindo, maravilhoso, e que eles vão ter o poder sobre tudo sempre, e que vai ser tudo facinho. Eles entram numa loja, eles compram o que eles querem, eles vão ter sempre o que eles quiserem. Nós podemos passar essa ideia imbecil. Mas um dia eles vão descobrir que não é assim. E se eles não aprenderem a enfrentar as frustrações quando são pequenos, por isso que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. E não poupe ele de frustrações. Quando ele envelhecer, ele não vai se desviar, ele vai saber como lutar. Quando ele se deparar com os desafios da vida, com as durezas, com a maldade, ele vai saber se posicionar. Porque ele foi ensinado por um sacerdote, por uma mulher edificadora. Será que você como homem tem sido sacerdote na sua casa? E você tem sido uma edificadora como mulher? Porque nós queremos, oh Deus, faz isso na minha vida. E a minha parte, Deus está dizendo, e o que você vai fazer na sua vida? E a parte que lhe cabe, você está fazendo? Porque a minha está seguro, está garantida, eu vou fazer. E a sua? Você vai fazer também? Então hoje nós estamos aqui na Quinta de Guerra Gerações, para abençoar, não deixar mais que esse mal, que atuou aí atrás, aí para trás, venha ter poder sobre a nossa vida hoje. Que eu tenho lutado para ensinar isso na minha casa. E lutado. E ali, meus filhos, vocês têm orado, meus filhos, vocês estão orando com essas crianças, vocês estão ensinando o que tem que ensinar, bota Cristo na cabeça delas, não vá criar na televisão, não bota a babá, a televisão como babá, vá ensinar, vá orientar, vá ler, vá envolvê-los nas coisas espirituais, ensina eles a terem gosto pelas coisas espirituais, porque somente a fé em Jesus Cristo dá suporte para nós. É a fé, quando você recebe um diagnóstico ruim, um problema que chega na sua vida. É a fé, quando você está alicerçado na fé no Senhor. E para aqueles que dizem, isso é muito difícil, não é não, tem uma palavra, então vamos lá. Sempre leio ela, vamos ler de novo. Deuteronômio 30:11. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Ou seja, todo mundo pode fazer. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos.
Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso, a palavra está bem próxima de você, está aqui, é só você cumprir a palavra. Está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. Vocês têm tudo o que precisam, está lá. Pedro falou que nós temos tudo o que precisamos para vencer. Tudo que diz respeito à vida, nós já recebemos. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, ignorarem tudo, passarem por cima da palavra e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorar, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um Deus. E eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos. É por isso que tem tanta gente destruída, inclusive crentes. A casa de crente destruída. Famílias destruídas, porque falta um sacerdote, porque falta uma edificadora. Alguém tem que pegar as rédeas, se posicionar como coluna. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Deus está dizendo, olha, você tem a livre escolha, mas escolha a vida. Eu quero te dar esse conselho, meu filho. Escolha a vida para você e os seus filhos, seus descendentes, as próximas gerações viverem. Esse viver significa ser abençoado, estruturado. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Malaquias 4:6 novamente, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vamos nos colocar de pé se você quiser. Eu quero que você pense a respeito e tome uma decisão na sua vida. Essa é a sua vida. O que você vai fazer com a sua vida? É igual agora que eu falei. Você pode decidir ficar sentado de joelhos, em pé, botar a boca no pó, quase que deitar no chão. Você pode escolher como você vai ficar aqui. Como é que você vai buscar Deus? Se em pé, sentado, de joelhos? Você pode. A mesma coisa, você pode escolher como você vai viver a sua vida. Você pode escolher como você vai criar seus filhos. Você pode escolher se você vai achar essa palavra dura demais e se fechar, ou você vai pegar a palavra e vai dizer, é isso. É a palavra de Deus, como é que eu vou contra ela? É a minha vida. Porque no final das contas, quem é que vai ter que prestar conta? É você, da sua vida. Ah, bispo, isso é difícil, aquilo é difícil. Não é difícil fazer, você tem graça. Eu te ajudo. Eu te dou graça. Você escolhe como vai viver sua vida. Como seus pais viveram. Por melhor que eles tenham sido. Mas você pode ser bem melhor. Você está tendo oportunidade. Você vai repetir, talvez você reclama. Ai, toda a minha família tão destruída, com separações, com miséria, com doenças, com isso. Ok, você escolhe, faça um risco no chão. E diga, chega. Diabo, até hoje você teve poder, agora eu entro numa guerra contra você. Você não vai ter mais poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus descendentes. Chega.
Quando você parte para cima do diabo e diz, ô capeta, acabou. Aqui não. Ele é obrigado a obedecer. Quando você crê na palavra e se submete à palavra, a palavra se cumpre na sua vida. Nós temos o poder. Queridos, o meu filho caçula estava trilhando o caminho do Osmar, e o Osmar cometeu muitos erros. Só que eu ia a Deus e eu dizia assim para Deus, ó, Senhor, eu falava o nome da minha sogra e dizia, Senhor, a minha sogra, eu falava o nome dela, eu falava, ela não buscou o Senhor como eu tenho buscado. Ela não pagou o preço que eu tenho pago. Eu não aceito. Eu quero meu filho mudado. Eu não aceito ele trilhar o mesmo caminho e escolhas do pai. Eu não aceito. E eu ia a Deus. Muitas vezes eu botei a minha boca no pó e disse, não aceito. Porque eu fiz escolhas diferentes. E eu tinha ousadia. Ah, meu filho, algumas vezes eu entrei numa guerra com Deus. E dizia, eu fiz escolhas diferentes. E a tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou sarar. E eu tenho me humilhado na sua presença. Eu não aceito. Eu não quero que ele trilhe o mesmo caminho. Eu não quero que ele faça as mesmas escolhas. Mas cada dia que passava, parecia que eu via ele mais parecido nas escolhas. Uma instabilidade, um desequilíbrio emocional. Mas eu podia dizer para o meu Deus, eu tenho feito diferente, meu Deus. E se eu tenho feito diferente, eu tenho que ter um resultado diferente. E Deus foi tratando, Deus foi trabalhando, Deus foi moldando. Não foi da noite para o dia, não foi fácil, não foi com estalar de dedos. Mas Deus transformou meu filho num homem de Deus, o qual algumas vezes parecia que não seria. E eu falo isso sempre na minha casa. Se você repetir a história de alguém que fracassou, foi porque você escolheu seguir o mesmo caminho, quando você poderia ter seguido um caminho diferente. Para a glória de Deus, eu tenho escolhido seguir um caminho diferente. E eu venho tendo resultados diferentes. Eu não aceito olhar para a direita nem para a esquerda. Eu não aceito viver de passado. Eu não aceito viver sem perdoar. Eu não aceito mágoa, eu não aceito rancor. Eu não aceito uma coisa ficar lá sem resolver. Todos que trabalham comigo ouvem isso de mim. Aconteça o que for, permaneçam na justiça, façam o que é justo e falem a verdade. Ainda que teoricamente algo poderia nos prejudicar, fiquem com a verdade. Eu estou pronta para pagar qualquer preço, estando na verdade, porque eu sei que se eu estiver na verdade, Deus vai me honrar. Vamos lá. Faça um risco aí. Acabou. Renovação mental. Eu estou me levantando. Eu tomo decisões diferentes na minha vida. Eu não vou repetir histórias. E não vou deixar que a minha casa repita. Eu vou crer na palavra de Deus.
E Deus vai fazer uma obra na minha vida, uma obra na minha família. E na minha geração vai ser diferente. Na minha casa vai ser diferente. Fala com Deus. Você precisa ter força. Você precisa ter ousadia. Você não pode cair só aí. Senhor, não. Não, Deus! Oh, meu Deus! Eu me levanto no Espírito para lutar pela minha vida, pelos meus descendentes, pela minha geração. As coisas não vão ficar assim, meu Deus. Não, meu Deus. Vai ser diferente, meu Deus. Eu vou sair desse trabalho com a minha mente renovada, com outro espírito, para viver num outro nível. E para ter resultados diferentes. Expulsa a preguiça, o desânimo, o comodismo, a omissão, a passividade. Essa falta de força. Talvez você está aí, não tem nem força para abrir a boca. Começa a clamar o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus e diga: Deus, me socorre. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu preciso de mudança na minha vida, mudança na minha casa, mudança na minha família. A começar por mim, Deus. Como é que a minha família vai mudar? Se até hoje eu não mudei, minha mente não renovou. Não, Deus, eu quero mudanças. Me ajuda, Deus. Tira o véu dos meus olhos. Eu preciso ver, eu preciso entender. Eu me levanto, eu me posiciono como coluna na minha casa. E eu preciso ver a tua glória. Meu Deus, não passou de hora. Me ajuda, me responda, me dá vitória. Vai passando do teu sangue sobre a igreja agora, Senhor. Vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés. E eu quero quebrar agora em nome de Jesus toda maldição que essa pessoa carrega. Essa maldição, essas pragas, essas maldições hereditárias, essas decisões hereditárias, essa carga negativa que ela carrega na vida dela. Oh, meu Deus, nesse momento derrama fogo. E eu ordeno em nome de Jesus que tudo isso seja quebrado agora. Maldições, pragas, eu quebro da vida de cada um em nome de Jesus. Toda maldição, toda praga, todas as maldições, todas as pragas lançadas, todas as decisões hereditárias, nós quebramos em nome de Jesus. Nós destruímos essa atuação demoníaca. Legiões de demônios, casta de demônios, potestades do inferno, desalojem de cada família, de cada vida, demônios familiares, demônios que têm atuado nessas famílias por gerações, saiam em nome de Jesus agora. Toda atuação demoníaca, toda força demoníaca, toda influência demoníaca, toda cegueira, toda modelagem mental demoníaca, toda cegueira, eu quebro em nome de Jesus. Eu ordeno, saia em nome de Jesus agora. Tudo que tem tido poder sobre essa vida, esse espírito demoníaco que tem atuado por gerações e continua atuando nessa vida, nessa casa, nessa família, nesse lar, nesse casamento, na vida dos filhos, no financeiro, na saúde, saia em nome de Jesus. Legiões de demônios, casta de demônios, potestades do inferno, eu dou uma ordem, saiam em nome de Jesus. Demônios familiares, saiam em nome de Jesus. Saia desse lar, saia dessa família, saia da vida desse casal, da vida desses jovens, dessas crianças, desses filhos. Saiam em nome de Jesus agora. Vai restaurando o Senhor, restaura as famílias, restaura os lares, restaura os casamentos, restaura os nossos filhos, salva os nossos filhos, restaura, meu Deus. Senhor, nós fazemos um traço no chão agora. A partir de agora
esse mal que até hoje tem tido poder sobre a vida dessa pessoa, tem tido poder na família dela, na casa dela, nós amarramos e lançamos no abismo, quebramos toda influência, em nome de Jesus. Senhor, tira a cegueira dessa mente, remove o véu, Senhor, remove o véu, Senhor, tira a cegueira, Senhor, tira a cegueira, Senhor, tira a cegueira, que as escamas caiam, Senhor, que as escamas caiam. Tira a cegueira. Talvez essa pessoa venha repetindo história, porque ela pensa do mesmo jeito. Renova mentes. Tira a cegueira. Abre a mente dessa pessoa. Dá mente para ela ver, para entender. Ajuda ela a fazer escolhas corretas. Ajuda ela a se humilhar. Ajuda ela a se posicionar. Ajuda ela a viver em santidade, em temor. Ela a ser um exemplo. Ajuda ela a ser uma coluna. Ajuda ela a lutar. Que ela vença a passividade, a preguiça, o desânimo, a mornidão. Que ela supere tudo isso, meu Pai. Vai dando vitória à igreja. Cada pessoa que ora comigo, cada templo, cada pessoa que está à distância, Senhor, cada uma que nos acompanha à distância, vai mudando, Senhor. Vai mudando mentes, vai mudando coração. A primeira coisa que tem que acontecer é mentes mudadas. Mentes precisam ser mudadas, mentes renovadas. Muda mentes, muda corações, muda mentalidades. Muda, Senhor, muda a condição familiar. Muda, meu Deus. Vai dando vitória. Cada pessoa que está aqui representada por esses pedidos, nós consagramos ao Senhor e quebramos as maldições e determinamos mudanças. Quebra de maldições dessas famílias, esse espírito da derrota que tem estado aí. Cada família, Senhor, tem um espírito demoníaco que está lá atuando para massacrar, mas nós quebramos o espírito da mentira, da traição, do roubo, do vício, da doença, da miséria, seja qual for a possessão, nós quebramos e ordenamos: saia em nome de Jesus. Senhor, vai visitando cada pessoa aqui representada pelas fotos. Visita, Senhor. Visita, meu Pai, vai transformando, que as maldições dessas vidas sejam quebradas, vai restaurando essas vidas, vai respondendo cada vida que está aqui, representada por esses pedidos. Muda, meu Deus, que essas maldições sejam quebradas, cada maldição nessas famílias, nesses lares, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Vai dando vitória, Senhor, vai quebrando agora. Eu quebro toda maldição, toda praga, todo domínio maligno, todo demônio familiar que tem atuado nessas famílias. Vão saindo agora, saiam agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vai dando força para o teu povo, dá força para a igreja, dá força para o teu povo, dá força, Senhor, dá força, dá visão, dá inteligência, sabedoria, poder. Queima, Senhor, que essa pessoa se levante agora e que ela não venha repetir histórias. Não, eu não vou trabalhar com a cabeça do meu pai, com a cabeça da minha mãe. Não, eu não vou criar meus filhos com a mesma mentalidade. Não, meus filhos não vão repetir história. Não, eu me posiciono como coluna e eu tomo posse de tudo renovado, minha mente renovada, minha casa renovada, minha família renovada, meus filhos renovados. Eu tomo posse de renovação. Vai atuando, Senhor. Eu quebro toda a força do mal nos lares. Vai restaurando. É para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, vamos. Eu quero que você seja específico agora. Eu quero que você seja específico. Cada pessoa, quem está aqui, quem está fora, que está na igreja, eu quero que você esqueça quem está do teu lado. E eu quero que você agora seja específico. Toda família tem algo que acontece de forma repetitiva. Então você agora tem que apresentar isso a Deus. Senhor, isso vem acontecendo de forma repetitiva. É algo crônico na minha família, nos meus antepassados. Mas eu quero quebrar isso agora, Senhor. E isso não vai ter mais poder sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha geração que vem vindo. Não tem mais poder, não tem mais poder. Fala com Deus. Cada um agora com autoridade.
com poder. Cada um. Senhor, o que acontece na minha casa, na minha família. As mulheres da minha família são loucas, desequilibradas, perdidas. Os homens, beberrões, inconsequentes. Eu não aceito isso mais, Senhor. Na minha casa isso não vai mais acontecer. Senhor, eu venho de uma família de adultérios. Senhor, eu venho de uma família onde as pessoas são traídas. Senhor, eu venho de uma família de miseráveis. Senhor, eu venho de uma família de gente acomodada. Mas eu não aceito isso mais. Chega! Força maligna! Fala! Você não tem mais poder na minha vida, nos meus descendentes. Senhor, eu venho de uma família de imorais. Todos foram imorais. Eu não aceito isso mais na minha vida. Eu não aceito que meus filhos sejam imorais. Não, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Senhor, eu venho de uma família de gente desequilibrada, com problemas mentais. E eu não aceito isso mais na minha vida. Vamos! Força, minha gente! Nós precisamos guerrear! A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as potestades. Levante-se, guerreie! É hora de lutar e dizer basta! Saia da minha vida! Saia da vida dos meus filhos! Eu abençoo os meus filhos, meus netos, meus trinetos. Eu abençoo os filhos que eu ainda vou ter, os netos que eu ainda vou ter, os trinetos que eu ainda vou ter. Eu abençoo as próximas gerações. Eu abençoo, Senhor. Eu abençoo, vai falando isso com Deus. Eu abençoo, eu não aceito mais que esse mal tenha poder sobre a minha vida. Meus filhos não vão repetir histórias ruins. As próximas gerações serão benditas. Próximas gerações serão abençoadas. As próximas gerações serão poderosas. Em nome de Jesus, eu abençoo os que ainda vão nascer. Eu abençoo aqueles que ainda vão surgir. Eu abençoo. Fala em nome de Jesus. Se você está aí e diz assim: bispa, infelizmente eu não tenho nem força para orar. Levanta a mão, o obreiro vai orar com você. Porque eu vejo gente que não tem força para abrir a boca. Pelo amor de Jesus. Obreiros, meus queridos, se vocês mesmos estão vendo que tem gente que não consegue se mover, é hora de você ir, ajuda essa pessoa. Talvez há uma força tão terrível que ela não consegue se mover. Nós precisamos destruir isso. Chega, em nome de Jesus. Chega, em nome de Jesus Cristo. Se você está aí, está na igreja, está talvez com poucos obreiros, fala para essa pessoa que não tem nem força. Fala, vem cá na frente, meu filho, eu vou orar com você. Mas esse mal tem que sair. Em nome de Jesus. Chega. Hoje nós decidimos. É uma decisão, você tem que dizer: nós decidimos, vai ser diferente. Nós estamos fazendo uma marcação no chão. O mal não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a minha geração. Eu derroto agora toda a força do mal. Que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu derroto. Então liberta-me de mim, Deus. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, meu Deus. Então liberta-me. Vai fazendo a obra na vida do teu povo. Eu quero um povo forte, alegre, determinado, ousado, um povo de visão. Um povo, meu Deus, que vai pegar o que aprendeu aqui hoje e vai levar para casa. E vai fazer isso em casa. Senhor, que cada pessoa saia daqui decidida a viver de uma forma completamente diferente. Em casa, na família, na vida. A levar isso para os seus familiares.
a pegar Senhor, cada um da família e declarar bênçãos, um futuro poderoso. Que essa pessoa não pare mais de orar pelos filhos que nem nasceram, pelos netos que nem apareceram ainda. Que ela não pare de orar pelas próximas gerações. E que ela saia com uma mente renovada e decidida a viver como ela tem aprendido. Que ela não se submeta às ações do mal e ceda de forma passiva, inerte. Mas que ela se levante com força, com ousadia, como uma coluna. Ainda que ela seja sozinha, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ainda que seja só ela buscando pela família, não importa. Ela e o Senhor são a maioria. Ela já venceu. Eu abençoo lares, eu abençoo famílias. Eu abençoo todas as gerações, a geração dessa família e todas que ainda vão chegar. Eu abençoo, meu Deus, cada pessoa que sai daqui, cheia do Teu Espírito Santo, ousada, cheia de autoridade e tomada de uma convicção imensa, total, de que agora vai ser diferente, porque ela se posicionou de forma diferente. Em nome de Jesus, não abra os olhos, mas eu quero dizer uma coisa para você, só ouça o que eu vou dizer. Cada pessoa que está comigo, preste atenção, eu falo com os olhos fechados para você não distrair, só concentrar no que eu estou falando. Sai daqui com esse espírito, uma mente renovada, decidida a viver com essa mentalidade renovada. Chega na sua casa, unge a sua casa inteira, unge a sua família, expulsa toda essa força maligna, tira o que atrasa a sua vida e a sua família, tira, expulsa e dá uma ordem. Você tem que chegar com esse espírito na sua casa e dar uma ordem, que o mal que até hoje teve poder ali não vai ter mais, e você vai manter essa postura de fé. Acabou, mesmo que pareça que você não está vendo nada, você vai continuar dizendo, já mudou, porque eu estou pagando um preço diferente, então não vai ser da mesma maneira. Os outros agiram de uma forma, eu estou agindo de outra, então o resultado na minha vida vai ser outro. E eu não aceito diferente. Eu não vou terminar como os demais. Eu não vou ter o resultado dos demais. E nem os meus filhos, netos, trinetos, as gerações que ainda vão vir, vão nascer, não vão ter. Porque eu me levanto como uma autoridade espiritual. Eu quero que você diga isso para o mundo espiritual. Eu estou me levantando como uma autoridade espiritual. Diga, eu sou uma autoridade espiritual. De novo, levanta as mãos bem alto e diga, eu sou uma autoridade espiritual. Diga, eu tenho poder. Eu tenho poder e autoridade. E o mal foi colocado debaixo dos meus pés. A minha geração é abençoada. E todas as gerações que ainda virão serão todas abençoadas. Em nome de Jesus. Porque eu declaro assim. E eu tenho poder para isso. E eu creio nisso. Amém. Amém, amém.